pra Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Existe uma história verdadeira que aconteceu. O avião, isso foi uma madrugada inteira, foram muitas horas para chegar, envolveu muita gente, na época toda autoridades de trânsito, polícia, batedores, foi uma ação bem grande, muitos jornalistas. E como chegou num lugar que havia um bico, assim, o avião veio daqui, por alguma razão, o leme do avião, na época Light, ela levantava os cabos para ele passar. Alguém comeu bola e não passou, e o cabo estourou. Ele estava vivo, começou aquele barulhão. Os batedores voltaram correndo para ver o que estava acontecendo, para liberar a área, tal, aquela correria, tal. E nessa esquina havia um comércio, uma padaria. E em cima da padaria morava o dono da padaria, que dava a janela para frente. Como o avião veio e ficou de frente, ele está sendo puxado pela cauda, né? O bico do avião ficou bem a poucos metros da janela dele, né? Como eu digo, poucos, uns 10 metros da janela dele. E aquela barulheira toda, a senhora dele abriu a janela e viu um avião. Eles desceram como estavam, não estavam muito vestidos, gritando, achando que havia caído um avião. É um pouco de folclore, mas é verdadeira, essa história é verdadeira. Quando eu nasci, meu pai trabalhava na União Carbide, que foi a empresa que trouxe plástico para o Brasil. A partir daí, com o tempo, meu pai se associou a uma empresa de brinquedos que na época chamava Casablanca, que hoje é a Gulliver Brinquedos, que fazia Forte Apache, que todo mundo conhece e tal. E meu pai, José Raia Filho, ele, com esse início da Cidade da Criança, ele saiu à procura de pessoas que quisessem investir nesse projeto como permissionários. Ele, na época, no Ibirapuera, lá em São Paulo, aqui bom, tinha alguns quiosques que vendiam sundae e banana splits e tal, ainda naquela época, naquelas taças de vidro e tal. E meu pai queria colocar aquilo na Cidade da Criança, que ele achava muito legal aquilo. E ele foi até Aquibom na época, e conversando com a Aquibom, ele falou, olha, está fazendo esse parque e tal. E ninguém acreditou, porque São Bernardo, nos anos 60, isso eu estou falando de 66, 67, quando estava começando o projeto, era muito longe, não era aí na esquina, como é hoje, né? E o que aconteceu? A Aquibom não se interessou. Na verdade, a Aquibom deu uma enrolada. Ele falou, olha, nós vamos ver, traz o projeto, nós vamos... Estava faltando assim, uns 2 meses, até um pouco menos, para inaugurar a Cidade da Criança. O meu pai deu uma cobrada. E aí, vocês vão falar? Aí a Aquibom falou assim, olha, nós não nos interessamos por esse projeto. E se o senhor quiser, o senhor abre uma empresa, a gente coloca algumas conservadoras, né, caveiras lá, de sorvete para o senhor, em consignação, e o senhor compra sorvete e vende lá o senhor. Meu pai não queria frustrar a ideia, aí meu avô já aposentado, já estava velhinho, mas meu pai abriu lá, a José Raia Sorvetes, que era o nome do meu avô. E fez a primeira compra. No dia da inauguração da Cidade da Criança, o prefeito está entrando pela rua Cara, que era a entrada inicial da Cidade da Criança, e o caminhão da Aquibom encostou na rua Tasma, que hoje é a entrada da Cidade da Criança, e eu, ainda moleque, carregando lá um sorvete, minha mãe. No primeiro dia, tinha 4 máquinas de sorvete cheias, e em poucas horas acabou o sorvete. Meu pai tinha um comercial muito bom e falou, isso aqui é bom. Resumindo, meu pai virou o maior distribuidor de sorvete da Aquibom depois do Brasil. A gente aqui no ABC, nós tivemos mais de 300 carrinheiros de carrinho na época e tal, e vendíamos sorvete na Cidade da Criança e
Parque Estoril de São Paulo, Parque Estoril na represa Billings, também no Zoológico de São Paulo. E meu pai se associou a um senhor chamado Spadella, Francisco Saverio Spadella, uma pessoa bem conhecida aqui, ele foi presidente de Rotary aqui, pessoa especial. E eles juntos compraram um Jeep. Ali na Vila Carioca havia uma empresa que fazia as carretinhas, Tia Linda, o nome das carretinhas. Eles compraram 2 carretinhas. Tinha uma pessoa chamada Lindolfo, um mecânico especializado, assim, perto ali do CPQ, antigo CPQ da Ford. E lá eles construíram o primeiro trenzinho. Então, quando inaugurou a Cidade da Criança, o que havia? Havia algumas atrações, as lojinhas, o trenzinho, e a gente tinha o sorvete, e mais algumas pequenas atrações que quando inaugurou havia na cidade. O primeiro motorista do trenzinho foi meu pai. E ele guiava o trenzinho, e meu pai cantava extremamente desafinado, era muito desafinado. Mas mesmo assim ele ficava ali na plataforma e o trenzinho dava 2 voltas inicialmente. Você comprava o ingresso ali na bilheteria, da estação de trem, dava 2 voltas. E aí meu pai, com toda a desafinação dele, ele puxava atirei o pau no gato e dizia que se eles cantassem bonito durante o percurso, ele dava mais uma volta. Então isso tornou a Cidade da Criança muito lúdica, essas coisas. Todo esse tempo eu vivi dentro da Cidade da Criança. A Cidade da Criança passou a ser o meu quintal, a minha vida. Com o tempo a cidade foi crescendo, ela recebia muita gente. Depois houve o contato com Maurício de Souza, que não era o Maurício de Souza que a gente conhece hoje, era o Maurício de Souza dos anos já 70. E a ideia era fazer, assim como a Disney, o Walt Disney, a Cidade da Criança com Maurício de Souza. E foi feito realmente. Na praça central, ali na frente da igreja, tinha um chafariz, e o Jotalhão fazia fonte ali. Na Cidade da Criança havia uma banda municipal, e ela ensaiava. Tinham as lojas, na frente, você estando de costas com a igrejinha, todo esse quarteirão da direita, internamente, era ali que a banda ensaiava, e tinha uma área muito grande, restrita, que o público não entrava, mas era uma área muito grande, muito boa, né? Que era o fundo de todas as lojas ali. Né? E nesse lugar as bandas ensaiavam. E um dia eu vi desse lugar saírem os bonecos do Maurício de Souza, junto com a banda. Mônica, Cebolinha, Cascão, que andavam, colocavam de fibra de vidro, umas cabeçonas grandes. Coitados, os meninos morriam suados lá dentro, mas eles andavam na Cidade da Criança. Era uma fantasia, muitas vezes eu acho que era de feltro, ou alguma coisa parecida, pobres rapazes que estavam ali. E a cabeça era grande, era uma cabeça que devia ter 80 centímetros de diâmetro, por aí, ou até mais. E era feita de fibra de vidro, eles olhavam pela boca normalmente, né? Mesmo a boca era mais camuflada para que não se visse a pessoa, então tinha uma telinha, alguma coisa. E era pesada, não era uma coisa... E eles tinham um suporte, para dar equilíbrio, que eles eram muito festejados, era muito legal. Na frente da Cidade da Criança, na Rua Cara, morava o senhor Sestari. Ao lado tinha um terreno bem grande, que até era usado também como estacionamento inicialmente. E nesse terreno, bem à frente da Rua Cara, eles deram uma cercada e eles faziam um showzinho de cavalos ali. Isso foi muito bom, que na época havia um programa do Titio Molina na TV Gazeta. O Titio Molina uma vez foi lá, gravou na época algumas cenas com o Martinelli, com o cavalo. Tinha um menino chamado Meio Quilo, nem lembro bem desse menino.
e fazia muitos truques e tal, e ele, isso também deu uma publicidade muito boa e veio, em função disso, muita gente. Foi, eu acho que a primeira ação publicitária, até involuntária, da Cidade da Criança. No decorrer do tempo, eu virei o repórter da TV Gazeta, do Titio Molina, na Cidade da Criança. Então, uma vez por semana eu ia lá, meu pai tirava fotos, e eu ia na TV Gazeta e contava as novidades que estavam acontecendo na Cidade da Criança, lá para o Titio Molina. Era impressionante. Quando eu aparecia lá no Titio Molina, na TV Gazeta, no sábado e domingo seguinte, lotava a Cidade da Criança, lotava. Você, pela Rua Cara, havia uma entrada oficial. Na época havia até uma recomendação na lei que criança não podia entrar desacompanhada. Essa entrada da Cidade da Criança, você entrava, à direita você tinha onde que depois ficou a Casa Maluca, que era do Alexandre Gaspar, a Casa Maluca. Logo que você entrava à esquerda, depois ficou a Xícara Maluca, que era nossa, do meu pai. Seguindo, você chegava até o Trenó Aquático, que também meu pai, uma pessoa muito importante para a Cidade da Criança, que foi José Lousada, um engenheiro, professor, também uma pessoa muito importante para a Cidade da Criança. Ele se associou ao meu pai junto com o seu Spadella, e eles trouxeram do Rio. Eu me lembro que eu fui com meu pai lá no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, havia aquele trenó aquático, e eles adquiriram e trouxeram para a Cidade da Criança. A empresa que montava, esse continuou lá no Rio, eles montaram um aqui novo. Quem inaugurou, a primeira pessoa que desceu foi a minha avó, a sogra do meu pai. Você vê que as coisas não mudam, né? E foi a minha avó Leontina, a mãe da minha mãe, que pela primeira vez fez o test drive. Ela já tinha feito vários, mas oficialmente brincam que foi ela. Meu pai dava aula de pós-graduação na FEI. E um dos alunos dele chama-se Jean Bergerot, filho, que era filho do comandante Jean Bergerot, da antiga Sadia, daqueles anos. O Jean Bergerot, com meu pai sempre teve a vontade de trazer fazer um voo simulado aqui de avião. O Jeanzinho, que era o filho do Jean Bergerot, falou: vamos falar com meu pai. Aí eles foram, conversaram, e haviam dois DC-3 C-47, Douglas C-47, à venda lá em Congonhas, que são aviões que já não podem mais voar, não porque não tenham a capacidade de voar, mas porque a legislação impede que eles, depois de tantas horas de voo, eles continuem voando. Então, havia esses dois aviões lá. Meu pai comprou os aviões. Você não compra com preço de avião, você compra com preço de sucata, né? Então, e ele comprou primeiro um, e aí teve que trazer. Ele falou: vamos levar para a Cidade da Criança. Avião entra e sai de aeroporto voando. Não tem porta de saída de avião. Na época, aí o Nemias Vassão, de novo, da Quatro Rodas, ajudou, e meu pai veio falar com o diretor de marketing da Scania. O Nemias Vassão, editor da Quatro Rodas, também ajudava na revista da Scania. E havia uma capa dessa revista, que era um caminhão da Scania subindo uma ladeira forte com uma pedra muito grande. O meu pai pegou uma escala do DC-3, tirou as asas, pegou uma escala de caminhãozinho, do caminhão, e colocou a roda traseira. O DC-3 são duas rodas na frente e uma atrás. A roda traseira ele colocou no cavalo, então ele ficou com articulação. Ele fez colocou numa caixa, marcou uma reunião com esse diretor de marketing, levou a revista, mostrou a revista para o cara e falou: olha, desculpa, mas carregar pedra pelo Brasil qualquer um, todos os seus concorrentes carregam.
quero ver se eu carregar um avião pelo Brasil. O profissional, o diretor da Scania, gostou da ideia, desenvolveu um sistema de cavalo mecânico especial para que o avião viesse puxado. E num dia que eu não me lembro a data, o avião saiu do aeroporto de Congonhas. Na hora de sair, eles tinham que cortar os portões, o avião saía e imediatamente era refeita, era soldado, tudo de volta. E o avião veio sendo puxado por esse caminhão, sem as asas, e lá do aeroporto de Congonhas, já tinham feito uma grande parte da UPC, a terraplanagem estava pronta e tal, e eles vieram por lá, pela UPC, e chegaram até aqui na Cidade da Criança. O avião veio puxado, e em outra carreta as asas. Sim, aí o avião chegou na Cidade da Criança, da mesma forma teve que abrir uma parte dos muros da cidade para ele entrar, também foi fechado. E esse avião foi colocado onde ele ficou durante muito tempo, ao lado esquerdo da igrejinha, um pouco atrás da igrejinha. Havia uma caixa d'água muito grande que se fez como uma torre de comando de aeroporto, né? Torre de controle. Aconteceu. Ele era assim, quando ele ficava no chão, ele ficava bem inclinado, porque tem as duas rodas aqui, e essa roda era bem curta aqui embaixo, tá? Não ficaria confortável para as pessoas fazerem a simulação do voo assim. O que meu pai fez? Ele levantou mais ou menos 1,5 metro o avião atrás, fez um baldrame de concreto, colocou essa roda de trás do avião, que ela tinha um sistema hidráulico de amortecimento muito bom, e ela era, como se diz, Maria Louca, né? que ela ia de um lado para o outro. Então, essa roda ficou dentro de uma caixa aqui. Então, ele tinha esse movimento. Como acontecia isso? As pessoas iam, tinha a companhia aérea, que na época chamava-se Aerovias Marmelópolis. Que meu pai teve essa infeliz ideia, que eu sempre brincava com ele, que eu não gostava disso. Mas por que era Aerovias Marmelópolis? Porque como a Cidade da Criança estava com um acordo com o Maurício de Souza, na época a SICA também tinha um acordo comercial com o Maurício de Souza. Aí, num desses comerciais, coincidentemente, havia um trenzinho, tudo com desenho, né? Um desenho animado, que havia um trenzinho, estava a Mônica, Chico Bento, todo mundo no trenzinho, e o comercial era sobre a marmelada da SICA. E esse trenzinho estava indo para Marmelópolis, que era a cidade onde que se fazia o marmelo, para fazer... Espelho, espelho meu, existe menina mais boazinha que eu? Quem é que vai responder, hein? Não há! Existe marmelada mais gostosa que a marmelada seca? Não há! Marmelada seca é feita de marmelos selecionados. E meu pai, juntando trenzinho, porque nós já tínhamos um trenzinho lá e tal, ele gostou dessa ideia e fez Aerovias Marmelópolis, inclusive com a logotipia, que era a Mônica dentro do avião, como se estivesse pilotando. O Maurício fez isso, bem legal. Aí as pessoas compravam ali na Aerovias Marmelópolis a sua passagem, o ingresso, e cada uma, o avião ele tinha acho que 36 lugares, se não estou enganado. Então, como meu pai trabalhou na indústria de plástico, existia a amostra de cores, que eram umas plaquinhas de cores do plástico que ia ser vendido, de tudo quanto é cor possível e imaginável. Aí, cada uma tinha 36. Então, a pessoa comprava o ingresso e a cor, e a ficha azul. E ficava esperando chamarem, atenção passageiros de ficha azul, pelo alto-falante, era falado ali, ficha azul com destino a Marmelópolis, embarque, né? Então, ele entrava, dava a fichinha, dava o ingresso e entrava. Aí a porta se fechava, o avião por dentro, todas as janelas haviam sido colocadas a matéria-prima do interior de geladeira,
que é feito em vacuumforme, é uma chapa de plástico. Eles recortaram e colocaram por dentro aquilo, é um azul claro, como se fosse um azul do céu, mas o avião era totalmente fechado. Havia ar-condicionado, um sistema de som muito legal, e de dentro do banheiro do avião, meu pai havia feito um filme, junto com então o comandante Bergerot, um taxiamento, a saída da pista 1 de Congonhas, o avião se taxiando, saindo, subindo, sobrevoando São Bernardo e voltando, entrando nas nuvens, depois saindo e descendo de novo em Congonhas. O Jean Bergerot era comandante da SADIR, um comandante extremamente habilitado, capacitado da aviação brasileira. E com meu pai ele conseguiu que meu pai entrasse na cabine com ele e ele fizesse, segurando uma câmera Super 8, eram 2 câmeras, estavam 2, meu pai e mais uma pessoa, segurando 2 câmeras para ter, se desse alguma errada ou tinha outra. E foi feito assim, eles saíam, sobrevoaram, aí voltou. Quando ele voltou no voo de volta, já era até outro avião para eles voltar. Aí meu pai pegou um outro aviãozinho e sobrevoou aqui. Você via a saída era de São Paulo e a chegada era em São Paulo. Havia uma pequena tomada daqui da Cidade da Criança, mas era muito pouco isso, no todo. Porque, na verdade, o que acontecia? Esta decolagem, decolou, aí ele entrava na nuvem. O que acontecia? Acendiam essas luzes e haviam 2 aeromoças por voo que entregavam para cada passageiro uma sacolinha com um lanche, que era uma fatia de bolo Puma, ensacado nessa embalagem que tinha o logotipo da Aerovias Manuelópolis, e um refrigerante na época que chamava Splash. Splash era um refrigerante um refresco de laranja que a Kibon fazia. Então vinha gelado e para cada pessoa e um pirulito, que também era da Kibon. Então cada pessoa recebia esse lanche. Apagavam-se as luzes, o avião saía, o vídeo mostrava o avião saindo das nuvens e já o aeroporto, a pista 1,5 lá embaixo. Uma coisa um efeito colateral que aconteceu, quem era o comandante desse avião era eu, na época, que devia ter 14, 15 anos, por aí. E o que eu fazia? Eu entrava no banheiro ali do avião, que estava desativado, ligava o projetor, só que o balanço do avião era feito mecanicamente. Como ele estava ali atrás, eu ficava bem em cima da roda traseira, eu pulava atrás, lá no banheiro, e fazia um movimento muito forte. Quem andou no avião lembra desse movimento, às vezes pediam para parar, tinha de gritaria na hora e tal. O avião, né, até porque na época eu não conhecia um avião internamente, então achava o máximo fazer aquela viagem que a gente, né, nem ligava o motor, nada, mas era emocionante, porque dava a sensação que a gente estava voando, né, sobrevoando a cidade de São Bernardo, coisa de criança mesmo. Foi assim que eu conheci a Cidade da Criança, né? Tinha algum filme dentro do avião? Só esse que passava a nossa cidade, né? Eles filmaram a cidade, provavelmente de um avião ou de um helicóptero, e depois eles mostravam como se a gente estivesse sobrevoando. O avião se mexia? Não, chacoalhava. E eu fazia esse movimento lateral e o avião saía 40 centímetros para cada lado, então dá mais de 1 metro de balanço, era muita coisa. Aí alguém pode perguntar, mas era só você que fazia esse tipo de... Inicialmente só eu fazia isso, todo domingo, várias vezes. Meu pai tinha algumas outras pessoas que ele treinou depois, porque não dava para ficar, para fazer esse tipo, mas fundamentalmente a grande maioria era eu que fazia, que era meu emprego, eu fazia isso, era comandante de avião, mais novo comandante de avião.
Logo no início, bem no início, havia um vídeo, como eu te falei, que mostrava um pouco de São Paulo, chegando em São Bernardo. Nós substituímos, muita gente vai lembrar agora, nós substituímos o vídeo de e-mail por um desenho do Pica-Pau. E houve uma época no final que o lanche era servido na saída. As pessoas saíam com o lanche. Pra gente, na verdade, a gente precisava ganhar um pouco mais de agilidade, porque os voos começavam a ficar muito compridos e havia uma demanda muito grande de gente. Olha, entre a entrada, o voo e a saída, dava mais ou menos 10 minutos. A Kibon, durante muitos anos, ela teve muito interesse, ela investiu bastante na Cidade da Criança. Ela fez a Kibon fez uma réplica exata do módulo lunar que pousou na Lua, e embaixo era uma venda de sorvete, era uma sorveteria. Esse módulo você pegou as plantas, conseguiu com a NASA, coisa assim. Não eram plantas detalhadas, era mais plasticamente, né? Uma carenagem grande do módulo. E o módulo foi feito em fibra de vidro. Tudo que foi criado lá foi criado em relação às coisas da Kibon, foi meu pai e seus pais dela que criaram. Então foi a empresa que criou. Eles criavam, tinham as ideias e iam buscar patrocinador. Na época, foi na época que a viagem espacial estava extremamente na moda. O homem tinha 69, ele pousou na Lua. Então logo está tudo muito fresco ali. Nesta época da Apolo 11, né, que chegou na Lua e tal, e das Apolos, meu pai teve a ideia, junto com seus padela, de colocar um módulo lunar. Eu acho que também tem a participação do Rubens Freire, várias pessoas, de colocar ali o módulo lunar naquela área, que era uma área de passagem, na verdade, porque a grande área era lá embaixo, que era onde ficou a Transamazônica, né? Extremamente rentável. A Cidade da Criança chegava a receber 12 mil pessoas no final de semana. Foi um parque de 3 quarteirões, no começo nem era um quarteirão. A Cidade da Criança foi o avião, o trenzinho, a xícara maluca, o carrossel, as motinhos de bate-bate, eu só não estou esquecendo nada, o sorvete e acho que é só isso. E o canal aquático. Houve uma indústria criada em função da Cidade da Criança de agências de turismo especializadas em trazer pessoas de outros estados, de outros municípios para a Cidade da Criança. Então havia excursões durante a semana, a gente recebia muitos ônibus, com excursões que vinham de diversas cidades daqui. E a Cidade da Criança também foi incluída em pacotes turísticos de quem viesse para São Paulo. Então tinha um turismo em São Paulo, que seria o Museu de Ipiranga, Ibirapuera, e no pacote colocavam também a Cidade da Criança, porque ela era uma atração extremamente relevante, e principalmente naquela época, não havia nada igual no Brasil. Então era muito bem feita. Tem que se dar o crédito ao senhor Rubens Freire, na época, que era um idealista, uma pessoa até difícil, ele também às vezes se bicava com meu pai, mas graças a esses homens especiais, o Sr. Francisco Xavier Espadella, Rubens Freire, meu pai José Raia Filho, o Sidney Candota, o Lousada, José Eduardo, o Gaspar, e outros homens, que o Sr. Moacir, que era da Troll, a Dona Arinda, que era das artesanatos, e uma pessoa que faleceu
na época da Cidade da Criança, o Vladimir Lenine Tenório de Lima, ele chamava ele de Leno, ele tinha o cabelo comprido. A única pessoa que sonhou alguma coisa próximo foi o José Vasconcelos, que tentou criar a Vasconcelândia, que infelizmente não vingou. Esse tipo de turismo no Brasil ainda não era conhecido, não havia esse turismo, esse tipo de você entrar num parque e passar um dia inteiro tendo atividade, diferente do Ibirapuera, você ia lá para curtir o parque, a natureza, e algumas opções de quiosque, de fazer churrasco, coisas assim, coisas que não tinha. Na Cidade da Criança tinha uma grande parceria com a colônia japonesa. Havia o Jardim Japonês na Cidade da Criança, que era extremamente bem cuidado, inclusive por pessoas da própria colônia. Havia o Orquidário na Cidade da Criança, e que havia exposições maravilhosas de orquídea. A Cidade da Criança não foi idealizada para ser um parque nas proporções que ela tomou naquela época, porque ela foi crescendo através desse talento de pessoas que investiram, gente que pegou o que tinha e investiu ali na Cidade da Criança, nas atrações, nas lojas. Tinha uma coisa inédita na época, que era a pintura eletrônica, que era você jogava, tinha uma cartolina, você colocava, ela girava, ficava presa no lugar, você ficava colocando várias cores, você criava a sua pintura, depois você colocava uma moldura com o logo da Cidade da Criança, e a pessoa levava. Então, são coisas muito lúdicas, muito únicas, que para a época era muito novidade. Era muito... Os prefeitinhos eram uma ação só com a Secretaria de Educação da época, se eu não me engano. E só alunos de São Bernardo é que poderiam se candidatar a esse pleito de ser prefeito da Cidade da Criança. Na época, isso era um status muito grande para a escola e para a criança que conseguia. E havia uma interação muito grande com o prefeito mesmo da época. O que eu me lembro era que toda vez que havia troca, era uma festa na Cidade da Criança. A escola do prefeito vinha, professores, a imprensa vinha, o prefeito vinha, o prefeito anterior passava o cargo para o subsequente, e foi uma ação muito boa para a Cidade da Criança, e também didaticamente se mostrando a democracia, o voto. Eu lembro que quando tinha essa ação, a cidade parava, a Cidade da Criança parava, e tudo girava em torno do prefeito Mirim, do novo prefeito, e que foi muito bem-vindo toda essa ação durante esses anos, que envolveu vários aspectos muito legais, educacionalmente falando, e para a Cidade da Criança até como uma ação de marketing também foi muito boa. Ser criança, crescer num parque é um privilégio para poucas pessoas. Eu tive esse grande privilégio. E eu tive um amigo da mesma idade, aproximada, que era o Arnaldo Spadella, filho do seu Spadella, na época sócio do meu pai. Nós brincávamos ali. Então, nós fazíamos test drive de brinquedos que ainda não tinham sido inaugurados. Então, muitos privilégios nós tivemos, né? A gente via nascer um projeto e de repente a gente estava andando naquele projeto que a gente viu nascer, estava brincando naquilo. Eu tive o privilégio de chegar antes de abrir o parque e sair depois de fechar o parque. Então, você tem um parque todo para você. Então, quando você é criança, você brinca, você corre, você está cheio de energia, Então, assim, é uma experiência única. E meu pai também me usava como termômetro, ele mostrava as atrações, o que você acha disso aí e tal. Ou via a minha reação, nem perguntava, simplesmente via a minha reação. Vi muita gente feliz na Cidade da Criança, era muito bonito. Eu tenho memória do meu pai,
cantando desafinado. E eu atirei o pau no gato para dar mais uma volta no trenzinho e tal. Desculpa, eu tenho muito orgulho disso. Essa história da Cidade da Criança na minha vida é uma história extremamente marcante. Não dá para ser diferente. Se crianças que hoje são adultos, que foram na Cidade da Criança 1, 2, 10 vezes, lembram com carinho, imagina quem ia todo dia, praticamente, uma grande parte da vida, né? E com grandes privilégios lá dentro. Eu tenho uma lembrança, doce lembrança. Brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.